Bom, então vamos lá. Na aula passada, a gente vem construindo todo esse campo das derivadas, né? Na verdade, todo esse campo que a gente chama de análise, né? Análise matemática. Então a gente começou com os limites, baseou a ideia de limites na teoria de funções e um pouquinho na álgebra, né? E na aritmética e na lógica, principalmente. Aí depois que nós definimos o objeto limites, nós encontramos as propriedades dos limites. Aí fizemos, né, aqueles limites todos, né? Limite no infinito, limite à direita, limite à esquerda, falamos sobre continuidade e passamos então ao estudo das derivadas, que na verdade é a parte mais importante, sei lá se dá para dizer que é mais importante, junto com as integrais é a parte mais importante. Por quê? Porque é isso que tem aplicação mais imediata no campo da física. Então os limites servem como uma maneira de se chegar àquilo que a gente realmente quer, que são as derivadas e as integrais. As integrais também são definidas a partir de um limite. Tá? Podem ser definidas a partir da derivada, mas podem ser definidas a partir de uma noção de limite também. E agora, nós chegamos na noção de derivada e nós fizemos exatamente a mesma coisa de sempre, que eu fico martelando aqui na cabeça de vocês, mas que eu acho que para este momento de vocês é importante que eu fique com essas repetições insuportáveis. A gente definiu o objeto era a derivada, fizemos essa definição assentando-a na noção de limites, né? Já com todo aquele ferramental de limites desenvolvido, então a gente tinha bastante coisa que podia usar. Então nós estamos cada vez mais nos afastando da lógica formal, né? Interessante isso, pelo menos do ponto de vista das demonstrações. Aí, feita essa introdução do objeto, nós demonstramos algumas propriedades. Mas as propriedades que nós demonstramos eram as propriedades genéricas das derivadas, né? Derivada da soma, derivada do produto, derivada da constante vezes uma função, etc, etc. E fizemos também, demonstramos também qual seria o resultado da derivada de um termo monomial. Ora, chegamos à conclusão de que aquilo que nós tínhamos obtido era muito poderoso, mas se nós não tivéssemos em mãos as derivadas de algumas funções elementares, nós não conseguiríamos progredir. Se nós tivéssemos, por outro lado, nós seríamos capazes de obter a derivada de qualquer coisa. Por quê? Porque, por exemplo, uma das nossas regras de derivação é a derivada da função composta, né? Então, a derivada da função composta nos permite criar funções bem complicadas, né? A partir das funções elementares. E essas funções complicadas vão sempre, de alguma forma, ter relação com as funções elementares, serem constituídas a partir dessas funções elementares. Então, aqui, só a título de exemplo, deixa eu colocar um aqui, sei lá, qualquer um. Encontre. Então, nós chegamos naqueles resultados ali que estão ali em cima, tá? Encontre a derivada da função x elevada a a, em que a pertence aos reais, tá? Então, vejam, esse não é o mesmo caso desse aqui, porque aqui o n era concebido como explicitamente pertencendo aos naturais, tá? E agora eu estou falando dos reais. Mas aí o que eu faço? Então, a solução ela é relativamente simples, porque eu posso usar o logaritmo e a exponencial. Temos que x elevado a é igual a exponencial de a ln de x. É isso? Mas isso é uma função composta. Isso aqui é a função, vou tentar escrever isso de uma maneira decente aqui, isso aqui é a função composta da exponencial com a função ln, a ln, né, de x. É essa função aqui, tá? Eu substituo no x do e de x, a função a ln de x. É uma função composta. Então eu posso usar a regra da cadeia. Então, sendo uma função composta, podemos usar a regra da cadeia. Assim, ficamos com dx elevado a dx é igual. Então, o que acontece? Esse cara aqui vira um y e eu derivo ele com relação ao próprio y, né? Então fica a derivada do e elevado a y dy e fica a derivada do dy com relação a x. Essa é a regra da cadeia. Derivada de e elevado a y com relação a y é elevado a y. É elevado a y. A derivada do y com relação a x é o quê? Ó, o y não é a elevado a ln de x. Então, se o y é a ln de x, né, o y é a ln de x, a derivada de a ln de x com relação a x é a sobre x. Né? A sobre x. O a é constante, pode ir para fora. Então, eu passo de volta tudo para o x. Isso aqui fica e elevado a ln de x. Eu posso pôr o a aqui fora, porque assim, a sobre x. Mas eu posso voltar para a minha situação original, e isso aqui ficaria vou colocar assim, a x elevado a, que seria esse troço todo aqui, mas como tem um x embaixo,
a menos 1. Então, o que a gente percebe é que essa regra vale mesmo que o n não seja um número natural. Tá? Então, esse foi um exemplo que eu fiz. Vou fazer um outro exemplo aqui. Vamos inverter agora. Vamos fazer o exemplo assim. Encontre a derivada da função a elevado a x. Agora é diferente, né? A, de novo, pertence aos reais, mas tem que ser positivo, tá? Porque senão não fica bem definido esse troço aí, porque o x pode ser negativo. Que A pertence aos reais apenas positivos. Pode ser zero também, mas aí não fica bem definido também se o x for zero, tá? Então vamos colocar só positivo. Ó, aqui eu posso fazer a mesma coisa, né? Vamos colocar assim. Então ficamos. A estratégia é a mesma. Fazer uma função composta, né? dx. Isso aqui vai ser igual a d a dx. Esse cara aqui vai ser um e elevado a não, a x, ln de a, né? Que aí isso dá coisa, né? E eu vou escrever isso aqui como sendo d elevado a y, d elevado a y, dy, vezes o dy dx. O que vai mudar aqui é que o y agora é diferente. Mas vai continuar sendo e elevado a y, dy dx vai ser o quê? O y é x ln de a fica em evidência, e o x é 1. É derivado do x, né? Com relação a x é 1. Então isso aqui eu posso escrever como sendo ln de a, é elevado a y, mas o e elevado a y eu já sei que é o a elevado a x. Então é isso aqui. Eu posso ter ainda um terceiro exemplo em que eu tenho o seguinte, eu já tenho as funções arco, tangente, não sei o que mais, as funções tangente, seno, cosseno. Então eu posso agora pensar nas funções inversas, né? Então encontre a derivada da função y é igual a arco, sei lá, arco seno, x. Então o que eu faço? Eu tenho aqui uma função inversa, eu posso fazer de várias maneiras, né? Mas eu poderia, usando aquela ideia da derivada da função inversa, dizer o seguinte, então, temos uma função inversa do seno de x. Assim, podemos fazer d arcsino de x, dx, é igual a 1 sobre t, o quê? Seno de y, dy. Mas depois voltando para o x, né? Porque a função inversa, né, se y é igual a arco-seno de x, é porque x é igual a seno de y, né? Função inversa. Então eu faço isso aqui, eu já sei que essa derivada dá um cosseno de y, mas o cosseno de y, é a derivada, né? O cosseno de y eu posso expressar em termos do seno de y. Então, expressar esse cara em termos do seno de y é 1 menos seno ao quadrado de y. Certo? Mas aí o y como chama? O seno de y é igual a x, né? Então, eu volto para ficar com 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Ou seja, essa parte aqui é importante, que é a parte em que você volta para x. Então, deixa eu só colocar isso aqui em duas linhas, porque senão depois vai ficar ruim de ver. Então, eu volto ao final. Poderia fazer isso para qualquer outra, secante. Secante é 1 sobre cosseno. Então, é derivada da função da divisão, né? Tá. E por aí vai. Tá. Uma última colocação que eu faria aqui eu vou até colocar como uma subseção. Não, subseção não, seção. Funções em várias dimensões. Lembra que nós trabalhamos com limites em várias dimensões, né? Então já trabalhamos com a noção de limites em várias dimensões. Assim como as derivadas são construídas a partir da noção de limite, podemos também falar de derivadas ou derivada de funções em várias dimensões. Assim, considere a função f, que é uma função de x, y, z. Podia ser x, y, z, w, tá? Considere essa função. Podemos tomar dessa função as chamadas derivadas parciais, que significa derivar em apenas uma das variáveis, mantendo as outras constantes. Representamos as derivadas parciais da função f, acima, na forma. Então, esse é o símbolo de derivação, tá? Eu falo d do mesmo jeito, tá? Porque esse é um delta, né? Então, d, então fica d
f dx, vou colocar aqui x, y, z, que nada mais é que a própria definição, tá? Isso aqui é o limite de h tendendo para zero. Agora, lembrando, só que você está trabalhando só na direção x. Então, é f de x mais h, y, z, que não mudaram, menos h. É isso. Valendo, evidentemente, a mesma ideia, né, para as outras dimensões, né? Deixa eu, antes de continuar isso aqui, eu vou colocar mais um exemplinho aqui, que talvez seja interessante. Encontre a derivada da função y é igual a x elevado a x. Vamos lá, vamos fazer isso aqui. Ele segue a mesma ideia, mas eu quero chegar um pouco mais adiante disso, tá? Então, escrevemos x elevado a x é igual àquela mesma ideia. É elevado a x ln de x. Assim, sua derivada fica d de x elevado a x dx. Olha a função que nós estamos derivando. Essa função aí é demônio, né? X tem que ser maior que zero, tá? Claro. Então, a derivada daquilo lá vai ser elevado a x ln de x. Tem que fazer de cabeça agora. Vezes a derivada do que está lá no expoente, que é ln de x mais 1. Pronto, é isso. Essa é a derivada. Derivada é um negócio que dá para fazer de cabeça, tá? Vamos fazer uma outra coisa aqui? Vamos fazer assim. Agora, encontre a derivada da função y igual a x elevado a x elevado a x. Mudou nada. Escrevemos x elevado a x elevado a x é igual a e elevado a quê? Agora é a x elevado a x. Então é a e elevado a... deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho que pôr peraí, só cuidado aqui. Ln, só ver aqui. Ln de x, aqui é x elevado a x. Aqui agora eu vou colocar o quê? X elevado a x. Isso aqui eu quero que seja ln de x. Certo? Ó, esse cara aqui é x elevado a x. Então ele pode passar para cá, fica x elevado a x elevado a x. O e corta com esse cara aqui, e isso aqui é igual a isso. Tá? Eu podia até colocar desse lado aqui, que talvez fique mais interessante para entender a lógica disso aqui. Sei lá. Bom, assim, sua derivada fica derivada com relação a x de x elevado a x elevado a x vai ser igual aqui. Agora eu tenho um e elevado a um yzão, que é uma coisa mais complicada, né? Então eu posso fazer isso aqui, vou fazer assim, ó, derivada do e elevado, porque lá em cima eu tenho uma função composta. Tá? Então eu vou colocar aqui assim, dz, aí o meu z quem? É ln de x é elevado a x ln de x. dz dx. Mas podia ser assim também, né? Tanto faz, pode pôr y logo. Posto y. Então isso aqui vai ser o quê? d elevado a y, dy, é a derivada, é o próprio elevado a y. A gente bota o que é o y. E o dy dx, quem vai ser? Aquele tranqueira que está aqui em cima. Né? Isso aqui é o nosso y. Isso aqui é a regra do... Vou aplicar a regra do produto aqui, né? Aqui eu já consegui o x elevado a x elevado a x, né? Isso aqui é x elevado a x elevado a x. Foi assim que eu construí o troço. Então, x elevado a x elevado a x. Inclusive, eu podia ter colocado aqui, ó, x elevado a x, né? Vou colocar. Só para x elevado a x, ln de x mais 1. Pronto. Aqui fica isso. E aí eu fico com a derivada daquilo ali que é a derivada do produto. A primeira derivada, eu derivando o ln de x, dá 1 sobre x. E esse cara aqui é elevado a x ln de x. Depois fica ln de x vezes a derivada daquele troço que está ali, daquele exponencial, né? A derivada daquela exponencial vai ser o quê? Agora eu vou fazer direto, porque eu já fiz, é x elevado a x, né? Se ela é x elevado a x, a derivada dela é isso aqui, né? Eu acabei de fazer essa derivada, tá? Assim. Assim. Eu fiquei com a derivada de uma coisa que eu já tinha. Tá? Aí você pode... isso aqui fica x elevado a x. Vamos fazer a continuação. Vou colocar aqui embaixo. Aí você pode escrever isso aqui como sendo x elevado a x elevado a x. X elevado a x elevado a x. Esse cara aqui é x elevado a x. Ó. Mas tem um x embaixo. Então é x elevado a x menos 1. Né? Mais ln de x. Não há nada a fazer com relação a esse cara. Bom, com relação a esse outro aqui, até dá para fazer, né? Porque você tem um x elevado a... Não tem exponencial, então não vai mexer em nada aqui. É x elevado a x, ln de x, mais 1. E por aí vai, tá? Aí você poderia agora tentar fazer o x elevado a x elevado a x elevado a x. E aí seria interessante que vocês tentassem generalizar isso, que é um exercício que tem na apostila, para k expoentes x, tá? É um problema interessante.
valeria a pena tentar. Mas tá, só para mostrar que coisas muito complicadas, essa função aqui, pelo amor de Deus, né? Se eu for plotar um troço desse aqui, eu nem sei se esse cara consegue plotar, deve conseguir. Vamos ver. Olha que tristeza. Aqui. Aí não dá, né? Deixa eu pegar um valor menor do eixo. Lexus View. Default nada. Esse aqui é 0. O 0 ele não pode, tá? Então ele tá pegando um que não é exatamente 0, tá? E ele tá pegando até 4. Aí esse troço, o Y vai de menos 4, aí é 22, então eu vou colocar aqui 1, sei lá se tá certo aqui. E aqui fica, sei lá, hein? Menos 10 a 10. Vamos ver. Menos 10 a 10. Eu não faço ideia de como é essa função. Aqui ela começa assim bem rápido, e depois ela vai ter uma crescida absurda. Então vamos até 2, só para ver? Vamos até 2. 2 já vai dar uma cacetada. Olha lá. Ela explode rapidinho. Ela começa esquisitinha aqui e pum. Beleza. Essa é a função. Então vou colocar assim. Puxo o gráfico. Beleza. Bom, espero que você já tenha entendido isso aqui, tá? O que significa essa derivada parcial? Vamos pensar em termos de gráfico, né? Essa derivada parcial significa que você está pegando a sua superfície, né? Que é definida em 3 dimensões, então você está pegando uma superfície. E você está cortando essa superfície com um plano sobre o eixo sobre o eixo X, né? Como se você estivesse fazendo um corte sobre o eixo X. E você está... Deixa eu ver como é que eu faço para mostrar isso aqui. Eu acho que vai ficar confuso falando assim. Peraí. Eu acho que eu vou conseguir aqui a ajuda do GeoGebra. GeoGebra. Derivadas parciais. Peraí. Derivadas parciais. Pronto. Acho que esse aqui vai dar para ver. Então vejam só, nós temos aqui a função f de x y igual a x ao quadrado. Isso ele colocou assim porque aí dá para representar no plano, no espaço, né? Se colocar 3 variáveis, não dá para representar no espaço. Mas... Então isso aqui é uma superfície, né? Superfície, que é um vínculo, né, entre essas variáveis. E aí ele quer saber, por exemplo, a derivada. Imagino que seja... Onde que ele quer essa derivada, meu Deus? Ele não fala nada aqui, nós vamos saber, né? Bom, eu vou mexer em alguma coisa aqui para ver o que é que ele quer. Vai. Oxi. Essa aqui não vai servir pra gente, não. Ele tá falando aqui em derivada direcional. Peraí. Vou pegar um... Acho que é esse aqui que deve dar. Nós temos aqui essa função, f de x igual a 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então ela é um paraboloide. É um paraboloide de revolução em torno do eixo z. Aí, o que esse cara quer calcular aqui? Vamos ver aqui se eu mexer esse treco. Não mexe nada. Nossa, cada um pior que o outro. Eu queria ver os planinhos, sabe? É isso que eu não estou conseguindo ver aqui. Aqui. Aliás, espera aí. Eu vi um outro que talvez seja até melhor. Este aqui. Já nem olhar isso aqui, não. Quero só essa ideia aqui. Olha só. Esse cara aqui é uma reta que passa por onde? Passa por esse... É tangente a esse ponto e tem uma determinada declividade. Vamos supor que seja o eixo Y, tá? Não sei se é o eixo Y, mas vamos supor que seja. A declividade dessa reta está associada, pelo que nós já falamos, com a declividade, com a derivada dessa função, mantendo o x constante, porque veja, eu estou em cima, eu estou aqui variando o x, mas não estou variando o y, tá? Nessa curva aqui eu não vario o y. Estou variando o x, mas eu estou variando infinitesimalmente em torno desse valor aqui, que é um a, parece que é um a. E quando eu faço isso, eu estou calculando a derivada nesse ponto aqui, que parece ser 3, qualquer coisa assim, tá? Por aqui, sei lá. Parece que é. Então, a minha derivada parcial, que seria df dx, ela é a declividade da reta tangente, mas associada a essa superfície cortada por um plano que corta, que é o plano ZX, né? Que é o plano ZX, tá? Se bem que parece que talvez nem seja o plano, não sei se... Não, é o plano ZX, não tá certo. Parece que é, não sei qual é a função. Tem que ver aqui. Vejo que ela não é uma superfície de revolução, né? Mas é isso, tá? Essa seria a interpretação desse negócio aqui. Bom, o que nós agora gostaríamos de fazer como aplicação da derivada, que na verdade é uma extensão das nossas considerações, né? Ainda que nós já temos falado disso num caso mais genérico, vamos falar disso em 2 dimensões, porque em uma dimensão, que é y igual a f de x, né? Isso é uma dimensão. Para que vocês entendam isso melhor. É mais ou menos o que eu estava falando,
sobre as derivadas parciais, só que aplicada agora a uma dimensão que aí a gente chama de derivada total, tá? Quando não é parcial, é porque é derivada total. Então, a nossa derivada, definimos. Vou colocar aqui, interpretação geométrica, primeira aplicação. Nós já vimos isso, mas não custa nada retomar. Interpretação geométrica. Então, na interpretação geométrica, o que nós temos? Dada uma função f de x, uma dimensão, tá? A derivada fica dada por f' de x, é um f', tá? Só para não escrever df de x, porque senão vai indo devagar. Limite de h tendendo para zero, de f de x mais h, menos f de x sobre h. É isso, tá? Mas agora nós poderíamos... Isso aqui que nós estamos falando, que é a interpretação geométrica, é importantíssimo para a gente entrar nessa parte de aplicações propriamente dito, tá, gente? Por isso que é importante falar sobre a interpretação geométrica até com mais detalhe, tá? Então, e se nós excluirmos a ideia do limite, teremos uma aproximação do resultado. Como mostrado na figura a seguir. Vou pegar a figura aqui, tá? Então, vejam só, deixa eu diminuir aqui. Vejam só. Eu quero achar a derivada dessa função aqui, eu não sei qual é, no ponto x igual a x0. Ora, eu posso tomar um ΔX grandão, que é esse ΔX1 aqui. Aí o que eu tenho? Eu tenho a função nesse ponto aqui, menos a função nesse ponto, dividido pelo quê? Por essa distância que é o ΔX. Isso dá uma tangente de θ, mas é o θ dessa reta azul aqui, a declividade, né? Tangente de θ é a declividade dessa reta tangente, dessa reta aqui, que é uma reta secante a curva. Mas se eu diminuir o h, ou que é o nosso caso que é o ΔX, que por exemplo esse ΔX2 aqui, eu já venho para cá. Aí eu venho para cá e eu fico com o quê? Essa expressão aqui sem o limite, essa expressão aqui, é igual ao f de x mais h, menos o f de x, que é o x0, né? Dividido pelo quê? Pelo h, que é essa distância aqui, né? O ΔX2 agora é o h virou o ΔX2. Mas isso também é a declividade dessa reta aqui, que também é uma reta secante a essa curva que está aqui. Mas à medida que eu vou fazendo um h tendendo para zero, olha só o que vai acontecendo. Eu vou me aproximando de uma reta tangente. Então, a reta tangente, ela é justamente o limite. É essa a ideia, né? Assim, vemos pela figura anterior. E quanto menor for o h, sem ser zero, olha aí o porquê da definição. Sem ser exatamente zero, nos aproximaremos tanto quanto queiramos. Olha aí a importância de ser para todo epsilon. Tá? Tangente. No limite, porque no limite é para todo. Então o epsilon pode ser tão pequeno quanto eu queira, ele é infinitesimal, né? No limite, em que h é infinitesimal, temos que a derivada é exatamente fornece, né? Fornece exatamente a declividade da reta tangente à curva no ponto x0. Espera aí, gente, tem mais um infeliz aqui me atrapalhando. Não, agora eu não vou atender, não posso atender agora, não. Sinto muito. Só ver quem me ligou aqui, tá? Porque toda hora vai ficar ligando isso na hora da aula. Bom, então, continuando, tá? Então, quando ele é infinitesimal significa isso, ser tão pequeno quanto você queira, tá bom? Então, tá bom. Então, aí o que vai acontecer? Eu vou pegar o outro gráfico que dá conta exatamente dessa ideia. Ficaríamos, pois, com esse aqui, né? Ou seja, no limite, né? Tá? No limite, em que o ΔX foi exatamente zero, tá? Isso aqui. Aqui, se bem que aqui ainda tá secante, né? Então não vou colocar não, tá? Porque isso aqui vai confundir. Porque eu tirei para fazer só com um aqui. Sei lá por que eu fiz isso. Tá bom, então é isso. Então esse é o nosso significado geométrico da derivada, tá?
vamos ver a extensão disso para várias dimensões. Se a função for definida em várias dimensões, eu vou colocar isso aqui agora, mas só mais para frente é que eu vou entrar nesse detalhe, tá? Então, temos que dizer em que direção, né, a gente está fazendo a variação, né? Estamos fazendo a variação. Ou seja, o H passa a ser um vetor, tá certo? E aí você pode fazer essa variação em qualquer direção que você, em princípio, queira. Não precisa ser na direção X ou na direção Y, tá? Neste caso, temos que trocar a definição acima por F. Eu vou colocar assim. Eu vou colocar só assim, uma derivada da F, tá? Derivada da F na direção R. Por enquanto fica essa na direção R0. Por enquanto fica essa expressão dessa maneira. Ela seria o limite de delta R. Pode ser, vamos colocar assim, de R tendendo para R0. Melhor. F de R. Esse R quem é? X, Y, Z, tá? Mais R0 menos F de R0 sobre o módulo do delta de R, o R menos R0, né? De R menos R0. Por enquanto fica assim. Depois a gente vai melhorar isso aqui um pouquinho, tá? Mas a ideia é mais ou menos a mesma. Só para dizer que a gente está fazendo uma derivada direcional. Mas claramente eu ainda preciso melhorar isso aqui. Essa definição, entretanto, precisará ser melhorada mais adiante. E gerará a noção de derivada direcional, da qual o gradiente é um exemplo, tá bom? Mas vamos lá, pelo menos isso aqui é só para introduzir e dar uma ideia genérica. Então vamos para uma primeira aplicação, porque essa nossa interpretação geométrica vai engendrar uma série de aplicações. Então, aqui eu acho que é subsection, né? Subsection. Então é gráfico de funções. Então, agora nós podemos... a vantagem disso é que a gente pode usar as derivadas para caracterizar o comportamento de funções nas vizinhanças de certo ponto, tá? A importância da noção de derivada é que ela permite que calculemos o comportamento de funções quaisquer, desde que minimamente bem comportadas, tá? Elas podem até estourar, mas elas têm que estourar de um jeito que seja minimamente razoável. Estourar e para infinito, né? Calculemos o comportamento de funções quaisquer nas vizinhanças de algum ponto. Tá? Então, lembra que eu falei que se eu disse para vocês fazerem o gráfico de uma função exponencial, do seno, do logaritmo, vocês até esse momento tinham o quê? Tinham só à disposição a possibilidade de ir dando valores para o x e obtendo valores para o y e botando esses pontos no plano cartesiano. O que nós vamos mostrar agora é que vocês não precisam mais disso. Vocês têm como compreender como a função varia nas vizinhanças de qualquer ponto só usando a noção de derivada, tá bom? Então, a primeira propriedade, algumas propriedades são alguns comportamentos. Então, subsection, eu acho que é isso. Comportamento crescente ou decrescente. Então, vamos lá. Vamos supor que temos uma função f de x, y, z. Não, f de x, tá bom. F de x, vamos fazer em uma dimensão. Temos uma função f de x. E queremos saber se ela é crescente ou decrescente nas vizinhanças de um ponto x igual a x0. Vamos calcular a seguinte diferença. Chama de delta essa diferença, tá? Delta não tem nada a ver com aquele delta do limite, não, tá? É um delta que eu estou chamando de delta só para dar um nome para essa diferença. F de x0, f de x0 mais h menos f de x0. Vamos calcular isso aqui, tá? O que eu estou calculando? Eu estou pegando a minha função e estou calculando... Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui. Eu acho que eu consigo. Esse aí também não é tão difícil. Espera aí. Estou calculando, deixa eu pegar aqui uma forma para desenhar uma função, tá? Desenhar uma
função qualquer aqui, sim. Vamos imaginar que o nosso x0 está aqui. Vou colocar ele cinza aqui. O nosso eixo x está aqui. O nosso eixo y está aqui. E eu estou supondo que o h é positivo, né? Claro, tá? Eu estou pegando a função num ponto um pouco acima desse x, né? Deixa eu mudar a cor aqui. Mais escuro? Não, tá, esse aqui. Pronto, estou pegando a função aqui, tá? Que o h seria esse pedaço aqui de baixo. É importante que vocês entendam esses desenhos, tá, gente? Eu tenho visto muitas vezes vocês deixarem para perguntar as coisas lá na frente, quando já o bonde andou bastante. Tentem tirar as dúvidas de vocês o mais rápido possível, tá? Então vejam só, o que é essa diferença aqui, delta? Essa diferença delta é a função em x0 mais h. Deixa eu escrever o x0 aqui. x0, aí eu ponho aqui assim. Aí eu venho aqui, puxo esse cara aqui para baixo só para não atrapalhar o meu x0, tá? É o x0. Evidentemente que esse cara aqui é x0 mais h, né? Na reta ele é o x0 mais h. H é a diferença. Deixa eu ver se eu coloco esse cara aqui. H é a diferença. E esse cara aqui na frente é x0 mais h. Então tá bom. Então esse cara que tá aqui é o meu delta. Tem que escrever isso, vai ser ruim, porque toda vez que tem que colocar uma letra grega, demora um século para isso aqui mudar. Símbolo. Tá vendo? Falando. Símbolo. Isso aqui é um delta. Tá? E embaixo é o h. Quem é o delta sobre h? Né? Então temos que o h, vou colocar aqui h, nada mais é que x0 mais h menos x0. Precisava, né? Mas tudo bem. Assim, delta sobre h é a tangente, a declividade o ponto x0, pela nossa definição, né, pela nossa interpretação, caso h seja infinitesimal. Mas se ele não for, se ele for só muito pequeno, né? Pequeno, evidentemente, entre aspas, né? O que nós temos? Se ele for muito pequeno, o sinal do quociente delta sobre h, não precisava aqui colocar assim não, né? O sinal do quociente, peraí. Delta sobre h irá me dizer se a variação delta, porque o h é positivo, né? Foi maior ou igual ou menor que zero. Depois eu vou falar do igual, tá? Maior ou menor que zero. Depois falamos sobre quando é igual a zero. Tá? O que vai acontecer se ela for maior? O h é sempre, lembrem-se, né? Lembrem-se que o h é sempre positivo. Assim, se delta for maior que zero, no ponto x0, né? X0, tá? No ponto próximo, nas vizinhanças do x0, mas numa vizinhança tão pequena quanto eu quero, tá? Assim, se delta for maior que zero, teremos uma função crescente. É óbvio. Esse cara aqui é maior do que esse, o x0 mais h é maior do que o x0, então quando o x cresce, o f cresce, então ela é uma função crescente, né? Nas vizinhanças daquele ponto, tá? Nas vizinhanças do ponto x0. Ah, mas e se for um pouquinho mais distante? Aí eu já não sei dizer, porque a derivada não me dá essa informação, tá? Por outro lado, se delta menor que zero, a função será decrescente. Mas quem é que vai dar isso aí quando a função, quando eu for fazendo esse delta ficar pequenininho, é a derivada. Assim, podemos concluir que, dada uma função, f de x, se f de x0, a filhinha, x0, vai ser uma filhinha, a derivada, tá? For maior que zero, então, a f é crescente. Se f' de x0 for menor que zero, então a f de x é decrescente. Certo? Então essas são as duas condições, pelo menos por agora. Eu vou introduzir a outra agora, né? Que é quando ela é zero, quando a derivada é zero. Note, entretanto, que a derivada pode ser também zero. E aí o que vai acontecer quando a derivada for zero? Quando a derivada for zero, por exemplo, aqui em cima, ó, é quando a reta tangente à curva é paralela ao eixo x, né? Neste caso,
declividade da reta tangente é zero, e isso representa uma reta tangente à curva que está na horizontal, ou seja, paralela ao eixo X. Mas aonde é que essas coisas vão acontecer, hein, gente? E aí a gente vai entrar no segundo ponto nosso, né? Vamos considerar, então, a subseção, ou na seção seguinte, que aí é um caso que eu vou estudar com vocês, tá? Então, aqui na subsection seguinte, máximos e mínimos. Então, os máximos e mínimos das funções, eles são obtidos justamente com nessa situação. Se verificarmos por um gráfico ou figura, veremos que as situações de máximo ou mínimo de funções estão associadas exatamente aos pontos em que a derivada se anula. Eu vou pôr uma imagem aqui, que é para isso ficar mais ou menos claro, tá? Tô achando esse tempo tão pequenininho, peraí, deixa eu aumentar aqui para ver se ajuda. Os 200, vamos ver aqui. Aqui na apostila, tá? Porque eu pego o gráfico maior, não sei se isso funciona assim, mas tudo bem. Ah, funciona, aí fica grandão. Isso eu já não sabia. Então tá bom. Aqui nesse caso, o que está acontecendo? Veja, aqui a derivada é negativa, essa função é decrescente. Aqui a derivada. Por que eu sei que a derivada é negativa? Porque isso é uma reta com uma declividade negativa, tá? Aqui é negativa porque a declividade é negativa. Aqui é positiva, ela é crescente. Aqui é positiva, ela é crescente, está claramente crescendo. Aqui ela é positiva, é crescente, mas olha aqui. Aqui é um ponto de mínimo. E aqui ela está exatamente na horizontal. Estando na horizontal, ela ela representa, né, a derivada é igual a zero e representa, então, exatamente esse ponto de mínimo, tá? Então, na figura, vamos colocar assim. De fato, por exemplo, na figura a seguir, temos uma parte, não uma parte não, um subconjunto do domínio da função em que ela é crescente, é decrescente, começa pelo decrescente. Uma parte não, um subconjunto, um subconjunto do domínio em que ela é crescente, mas quando a derivada se torna zero, ou seja, a reta tangente é paralela, não precisa ser em cima do eixo, no caso aqui até mas não precisa ser, tá? É paralela ao eixo X, então temos um ponto de mínimo, nesse caso, tá? Eu poderia falar exatamente a mesma coisa se fosse um ponto de máximo. Se essa função tivesse para cá, aí eu teria coisas, a função crescente desse lado, a função decrescente desse lado, e aqui em cima eu teria um ponto de máximo. Então, o raciocínio se repete para funções, para o caso, pontos de máximo. De fato, não precisa dizer isso não. Não vou ficar dizendo coisa demais, vai acabar confundindo a cabeça de você. Então, veja só, eu agora tenho um critério para dizer em que pontos que a minha função é crescente, em que pontos que ela tem máximo, em que pontos ela tem mínimo. Eu já consigo dizer bastante coisa sobre a minha função, tá? Vamos fazer um exemplo aqui? Então, deixa eu só colocar isso que eu acabei de falar. Assim, já temos muitos mecanismos, muitas ferramentas para compreender o comportamento de funções em torno de pontos que a gente chama de críticos, tá? De pontos, vou colocar de pontos, tá? De funções em torno de pontos. E com isso, sermos capazes de construir seus gráficos. Pelo menos de forma qualitativa, tá? Vamos lá, mas a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Vamos dar um exemplo. O exemplo aqui seria o seguinte: pegar a função f de x é igual a 3x ao quadrado. É uma função simplesinha, né? Só para um exemplo, ser um exemplo que não seja complicado. Aqui é um exemplo para vocês entenderem as ideias. Depois eu dou um exemplo em que ele é mais complicado para ver que as coisas podem não ser tão triviais como podem parecer, tá bom? Então, tá bom, vamos desenhar essa função. Essa função tem o gráfico mostrado a seguir. Vou plotar esse cara aqui. Só fazer uma coisa aqui. Toda vez que eu ploto, eu tenho que ir mexendo nisso. Então, peraí. Põe aqui, para plotar daqui. E aí ele aparece embaixo.
Pronto, tá aqui. Então, de cara, eu sei, por exemplo, que essa função vai ser crescente. Peraí. O que eu ia fazer aqui? Essa função vai ser crescente, de olho, né? Olhando assim, né? Só de olhar. Aqui ela já está desenhada, mas em princípio eu não sei desenhá-la, né? Não saberia, em princípio, tá? Então, mas eu sei, olhando para ela aqui, que daqui para trás ela é decrescente, daqui para frente ela é crescente, e aqui ela tem um ponto de mínimo. Mas isso é de olho. Então, vamos ver se eu consigo achar isso sem olhar, digamos assim, tá? Note agora que f' de x é o quê? É 6x mais 2, né? Agora eu vou ver em que regiões que esse cara é menor que zero. Temos, portanto, que f' de x será maior que zero se, somente se, 6x mais 2 for maior que zero. Que implica dizer que o x maior que menos 1/3. Certo? Então, quando o x for maior que menos 1/3, que deve estar mais ou menos por aqui, ó, ela é crescente. Bacana, deu certo. Evidentemente que nesse caso o troço é muito simples, ela vai ser decrescente, então ela vai ser crescente. Peraí, crescente. Ups. Aí essa aqui vai ser f' de x menor que zero, mas aí como é uma função linear, não tem muito o que falar, né? Quando o x for menor que menos 1/3. E aí ela será decrescente. E eu tenho que o f' de x também pode ser igual a zero. Nesse caso, é trivial de encontrar, nem sempre isso é, tá? Quando o x for igual a 1/3, porque nesse caso, menos 1/3, né? Menos 1/3, tá? E vai ser, aí eu agora, e aí vem o ponto. Então eu sei que menos 1/3 é um extremo. Assim, sabemos que x igual a menos 1/3 é um ponto de extremo. Mas não sabemos ainda se é um ponto de máximo ou de mínimo. Aí eu preciso melhorar o meu critério para poder chegar nessa informação. Esse é o ponto, é para isso que inclusive esse exemplo está aqui, de certa forma, tá? Eu preciso saber agora como é que eu faço para encontrar essa informação, se esse ponto é um ponto de máximo ou de mínimo. Pois bem, o que nós temos aqui? Eu poderia fazer exatamente essa mesma análise que eu fiz aqui, mas agora para a primeira derivada. Vamos tomar a primeira derivada e fazer. Agora não é delta, não. Vou colocar sei lá, o que eu ponho aqui? Um eta é igual f' de x mais x0 menos f' de x0. Certo? Vamos pegar agora a variação da derivada. Olha só o que acontece com o ponto, quando o ponto é de mínimo. Desse lado aqui, você tinha uma função decrescente, derivadas negativas. E desse lado aqui, você tinha derivadas positivas. Tá? Então, é como se eu estivesse pegando, fazendo isso aqui, ó. Menos x0. Pegando um ponto aqui, antes, e pegando um ponto depois e um ponto antes, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Deixa eu ver se eu me explico melhor um pouco. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que se a minha derivada passa de positiva, aqui na frente, para negativa aqui do lado, é porque é um ponto de mínimo, concorda? Não tem jeito dela ser positiva aqui, e esse cara aqui ser negativo, e esse troço ser um ponto de máximo, tá? Então, se isso aqui passamos de uma função crescente, vou colocar de um valor positivo da derivada, função crescente, no lado direito, né? Para uma função, um valor negativo, função decrescente no lado esquerdo. Certo? Então, o que vai acontecer? Se isso aqui acontecer, a ideia é que esses caras estejam muito, muito próximos, tá? Se isso vai acontecer, é porque eu tenho um ponto de mínimo. Neste caso, é fácil ver. Temos um ponto de mínimo. Estou fazendo tudo dando exemplo ainda, né? Tá, tudo bem. Por outro lado, se tivermos a passagem de um valor, de uma função crescente. Agora já posso falar crescente direto, né? Decrescente, crescente, à direita. Para uma função crescente à esquerda, nós temos uma coisa desse tipo aqui, ó. Ela é decrescente. Deixa eu desenhar aqui para vocês verem o que eu estou falando. A nossa função é mais ou menos isso aqui. Então,
claramente isso é um ponto de máximo, né? Posso até colocar assim, claramente isso é um ponto de máximo. Deste lado aqui, estou pensando nesse ponto aqui, assim, por exemplo, tá? Nesse ponto aqui, que é um ponto de máximo, né? Pensando nesse ponto aqui. Desse lado aqui, a função é crescente, declividade é maior que zero. Desse lado aqui, a função... Vou pegar a tangente, né? Desse lado aqui, a função é decrescente. Certo? Então, esse ponto é de máximo. Então, ela é decrescente à direita e ela é crescente à esquerda. Se tivermos isso, teremos um ponto de máximo. Mas olha só, isso aqui dividido pelo x0, na verdade por 2x0, é a derivada segunda. É a derivada da derivada. Entretanto, o resultado de se fazer eta, vou colocar assim, vou colocar sobre 2x0. X tenderia para x0, né? Vou colocar aqui, vou colocar assim, h, vou colocar o h. H é x menos x0, tá? Seria f', x mais x0. Então, x mais x0, o h é x menos x0, então isso aqui é 2h, né? É isso? Bom, eu coloco o h como sendo 2x0. Pronto, eu não preciso fazer isso. Menos f' de x mais h, dividido por 2h. Vamos colocar assim 2h aqui. Pronto. Vai fazer diferença isso. Tá? Então, isso daqui, ó, eu posso escrever recolocando isso aqui como x é igual a x, x menos h. Recolocando como x mais h como sendo o nosso ponto, tá? Então vai ficar x menos h como sendo o nosso ponto x0. Então, se eu colocar isso aqui, x mais h vai ser igual a x0 mais 2h, né? Né? X é x0 mais h, x mais h é x0 mais 2h, tá? E ficamos com eta dividido por 2h igual a f' de x0 mais 2h menos f' de x dividido por 2h. Eu posso chamar esse 2h de uma coisa qualquer, né? Mas não vou nem fazer isso, tá? O 2h aparece em tudo quanto é lugar aqui, eu vou chamar ele de um deltão. Eu não vou fazer isso, tá? Agora, isso aqui, no limite que h tende para zero, e quando h tende para zero, 2h tende também, né? A segunda derivada da função f, né? Que é igual à derivada da função f. Ah, mas não assim, né? Que é igual, não posso escrever assim, não. E é igual, que é dada por isso aqui. Então, o que eu estou chegando à conclusão? Que se esse cara aqui for maior que zero, deixa eu colocar aqui. Vou colocar o eta menor que zero, né? Então, a segunda derivada é o meu critério. Assim, fica claro que a segunda derivada é o meu critério de reconhecimento se tenho um ponto de mínimo ou de máximo. Daqui a pouco eu vou complicar um pouquinho mais aqui, porque só se é menor ou maior que zero, se for igual a zero, né? Tá. Então, o nosso critério, então, tira esse exemplo aqui, coloca aqui o critério. Temos que, se dada uma função, temos que f' de x0 é igual a zero. Então, a função f, se for o que eu já tinha obtido, possui um ponto de extremo em x0. Se, além disso, temos que, neste mesmo ponto, porque estou calculando no mesmo ponto, né? Aqui é x0. Estou calculando no mesmo ponto, tá? x0, no mesmo ponto x0. Temos que f, duas linhas de x0 é maior que zero, então temos um ponto de mínimo. Se, por outro lado, tivermos que f, duas linhas de x0 menor que zero, ou seja, estou calculando no ponto x0, né? Então, teremos, neste ponto, um máximo. Outra maneira de vocês verem isso, que é mais sofisticada, é que, veja só, sempre que uma função tiver um máximo, por exemplo, pode ser o mínimo também, né? Eu consigo ajustar nas vizinhanças desse ponto uma parábola, sempre, tá? Sempre que uma função, pode colocar a função que você quiser aqui, não tem problema nenhum, pode colocar a função com um pico idiota, ela só não pode ser, evidentemente, uma função que não tem derivada, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas se ela tiver derivada, for assim, não interessa, ó, eu consigo colocar aqui uma parábola, uma vez
Tá? E quando você deriva duas vezes uma parábola, dá o quê? Dá o coeficiente do termo de maior grau. Então, essa parábola aqui, o termo de maior grau tem que sinal negativo, porque isso é uma parábola de cabeça para baixo. Essa outra parábola aqui tem o termo, aqui, né, em torno desse ponto aqui, tem o termo do grau 2, que sinal? Positivo, porque ela é uma parábola com concavidade para cima. Então, como eu posso sempre ajustar a parábola, eu poderia fazer por esse caminho também, mas achei que esse caminho aqui poderia ser um pouco mais interessante, mas ficam aí os dois para vocês compreenderem. Tá? Então, agora eu poderia voltar ao exemplo, vou voltar ao exemplo, para finalizá-lo, porque eu não tinha finalizado, né? Voltando, pois, ao exemplo, calculamos a derivada segunda da função f de x. Vou colocar aqui a função de novo, tá? Para ficar fácil de ler. F de x, né? Agora, importante, no ponto x igual, ou seja, no mesmo ponto em que ela zerou, porque você está calculando aquele ponto, é naquele ponto que você está calculando o ponto crítico, né? Ficamos com a derivada segunda dessa função, derivar esse cara aqui em menos 1/3, né? Derivar esse cara aqui duas vezes, mas derivar esse cara aqui duas vezes vai dar 6. Aí não interessa, né, onde você está com x, tá? Mas então, nesse ponto aqui, portanto, temos um ponto de mínimo. Maior que zero, né? Maior que zero. Tá certo? Temos um ponto de mínimo. Tá? Aí você poderia dizer assim, mas isso aqui é igual a 6 independentemente de onde eu estou. Então ela tem ponto de mínimo em todo lugar? Não. Porque a condição para ser ponto de mínimo é que ela zere naquele ponto, a derivada, e a segunda derivada seja maior que zero. São duas coisas. Tá? Então, não dá para dizer que ela é mínimo em todo ponto, que seria uma reta. Né? Seria uma função constante. Tá bom? Então é assim que você pode calcular. Vamos pegar uma função agora mais pavorosa. Tá bom? Vamos pegar uma função mais pavorosa. Ops. Vamos pegar um exemplo aqui. Que é o seguinte. Calcule os pontos em que a função y de x, ou f de x, tanto faz, tá? Igual a x, elevado a 2x menos 3 possui um extremo e diga se é um ponto de máximo ou de mínimo. Pronto. Solução. Deriva. Para ver se essa função zera em algum ponto. Tá? Então, derivando isso aqui, vai dar e elevado a 2x. Porque eu derivei o x, né? Mais 2x e elevado a 2x, porque agora eu estou derivando o e elevado a 2x. Pronto, deu isso aqui. Tá? Vamos ver se isso aqui dá zero em algum lugar. Tá? Então, isso aqui é uma pergunta. Tá? Isso é uma pergunta. Vamos ver, só calcular, né? A solução disso aqui é trivial. O e elevado a 2x corta, né? Então, 1 mais 2x é igual a zero. Que implica que x é igual a menos meio. X igual a menos meio? Então, aqui eu tenho um extremo. Então, neste ponto, temos um extremo. Para saber se é um ponto de máximo ou de mínimo, eu tenho que derivar de novo. Para saber se é máximo ou mínimo, temos que derivar novamente. No ponto. Que agora eu sei qual é, que é o x igual a menos meio. Então, nesse ponto aqui, vai ficar y, duas linhas, de menos meio. Vai ser igual. Aí eu tenho que calcular de novo, né? Vai ficar, ó, derivando esse, eu já ia apontar com o dedo. Derivando esse cara aqui, fica 2e elevado a 2x, da cadeia. Depois eu substituo no menos meio, tá? Mas aquele ali fica 2, que eu estou derivando 2x, e elevado a 2x. Agora eu vou derivar o e elevado a 2x, mais 4x ao quadrado, e elevado a 2x. Só fazendo de cabeça para não demorar, tá, gente? Porque senão vira um inferno, tá? E eu quero substituir esse troço, vou colocar assim. Eu quero substituir esse troço no x igual a menos meio. Vai ficar igual a quê? 2. Vou colocar aqui embaixo. É igual, agora deixa eu calcular, né? Esse aqui, positivo. Vou colocar todos, tá? Vou colocar 1, 8, 4, tá bom. Que é maior que zero. De modo que o ponto em questão é um ponto de mínimo, não confundam, tá? Maior que zero, ponto de mínimo, pelas razões que eu já mencionei, tá bom? Então, vejam só. E não tem mais nenhum ponto extremo. Não tem mais nenhum ponto extremo, tá? Agora, eu sei mais coisas sobre essa função. Note que sabemos mais coisas. Notem que sabemos mais coisas sobre essa função. Se fizermos limite de x tendendo para o infinito,
da função y de x, o que eu vou conseguir, hein, gente? Com essa função aqui, ó, quando o y vai para infinito. Isso é uma exponencial. O x está indo para infinito, ela está indo para infinito. Então isso aqui, ó, é uma função que não tem limite. Então no infinito ela estoura. Tá? Eu ainda sei mais coisa. Eu sei que o limite de x tendendo para menos infinito, a y de x, o que vai acontecer? Quando ela vai para menos infinito, ó, esse cara aqui vai para próximo de zero, muito pequeno. E esse cara aqui está indo para infinito. Mas esse cara aqui vai para zero mais rápido que esse vai para infinito. Isso é uma exponencial. Né? Então esse termo aqui vai para zero. E a função toda vai para menos 3. É só calcular esse limite aí, tá? Dá pra calcular esse limite aí. É só substituir os valores, entre aspas, né? Porque não tem como substituir infinito, mas a gente substitui valores para entender o que está acontecendo. Eu estou fazendo isso aqui porque eu já vou introduzir uma ideia das assíntotas, tá? Esse cara, então, não tem assíntota à direita, mas tem uma assíntota à esquerda. E a assíntota, o valor de y, quando você vai para menos infinito, ele para no 3, tá? Então a função, ela vai ser mais ou menos o seguinte. Agora eu vou deixar esse cara... Não, deixa ele aqui, porque eu vou precisar olhar os resultados. Espera aí. Bom, eu tenho aqui este eixo. Não, com esse cara aqui. Ele tem positivo e negativo, né? Eu tenho um ponto de máximo em menos meio, tá? Então eu tenho um ponto de máximo. Como é que eu vou desenhar esse ponto? Vou colocar aqui. Em menos meio. Tá ficando horroroso, mas é só para entender, né? Tá? Tem um ponto de máximo aqui. E sei que essa função vai para menos 3. Então vamos plotar o menos 3 aqui, porque ele vai nos ajudar nessa empreitada. Ops, menos 3 é embaixo, né? Menos 3 está aqui. Vou colocar assim porque é assíntota, né? Então, olha só. Essa função, ela vai crescendo. Eu poderia também achar um zero dela, se é que ela tem, né? Não sei se ela tem um zero aqui, não. Achar zero aqui seria mais difícil, tá? Porque eu teria que igualar isso aqui a zero e a equação é transcendental. Então é mais difícil, seria mais difícil de encontrar. Né? Se quando é fácil de encontrar, é bom. Mas não é, então deixa pra lá. Então veja só, essa minha função, deixa eu pegar outra forma. Ela vem lá do infinito, tá? Eu não sei quando ela cruza o eixo, seria difícil encontrar um pouco isso, mas eu sei que aqui ela tem um máximo. Sei lá se ela cruza a direita, sei lá se ela cruza a esquerda, mas eu sei que aqui é o máximo, é um mínimo, tá? E então, se ela tem um mínimo, ela é crescente desse lado e é decrescente desse lado. E é decrescente deste lado aqui, ó. Só que ela é decrescente de que maneira? Vejam, quando eu falo decrescente, eu sei que é nessas vizinhanças aqui. Só que à medida em que o x vai tendendo para o infinito, ela vai se aproximando desse cara aqui. Então eu sei que o comportamento dela no menos infinito tem alguma coisa nesse sentido aqui. Como essas coisas têm que se juntar, né? Obviamente. Então eu tenho uma figura mais ou menos assim. Então isso aqui, esse valor, esse eixo aqui é menos 3. Ah, o menos 3 estava aqui embaixo, né? Droga. Peraí. Não é porque eu desenhei errado aqui. Menos 3 está aqui, né? Vamos ver quanto que vale o valor, quanto que ela vale em x igual a menos 3, menos meio? Em x igual a menos meio, que é uma informação importante para poder fazer o desenho, né? Porque o ponto é um ponto crítico. Y de menos meio vai ser igual a isso aqui em menos meio, óbvio. Aqui fica menos 1, né? Eu não vou ficar também com esse preciosinho. Vamos calcular isso aqui. Dá menos 3. Quase menos 3, né? Menos 3 uns quebrados. Tá? Menos 3 uns quebradinhos. Vou colocar assim, só para não ficar carregando coisa muito grande. Então vejam só, eu tenho várias informações dessa minha função. Eu só estou precisando de calcular no ponto crítico só para ter uma ideia, tá? Eu vou colocar aqui, esse cara aqui é o menos 3, era a minha ideia original, porque aqui é 0, né? Eu vou colocar aqui menos 3. Aqui, assim, bem pertinho, é menos 3,18. Pertinho, né? Eu vou colocar com uma cor um pouco mais forte aqui. Peraí. Vou colocar em vermelho. Não, em azul. Pronto. E aí eu coloco agora uma retinha aqui para dizer que essa... Poxa, o que eu estou fazendo aqui? Ah, forma. Aqui. E o que eu sei? Eu sei que essa função nesse ponto aqui tem esse valor. Bacana. Então eu já sei que neste ponto aqui, essa função tem esse valor. Mas eu sei que é isso aqui, né? Mas eu sei mais coisa. Eu sei que para este lado, ela é crescente. Eu sei ainda que para este lado, nas vizinhanças, ela é decrescente. Mas eu sei que ela, para menos infinito, ela vai para menos 3. Para menos infinito, ela vai para menos 3. Então eu sei que isso aqui tem que acontecer. Ó. Ai, credo. Eu tenho que dar 2 cliques, eu dou um só e aí fica essa porcaria. Peraí. Tá? Então eu sei que ela tem essa cara, porque muitas vezes o que interessa na física é saber esses comportamentos aqui, ó. E não o caráter exato da função, tá? Vamos desenhar essa função para ver o que dá?
copiar ela aqui. O gráfico da função. De novo, esse troço, tem que diminuir os eixos aqui. Como ela é uma função exponencial, ela estoura rápido, né? E ele gosta de pôr até 5. Sempre gosta de pôr até 5, então aí complica tudo. Peraí. Deixa eu colocar aqui até de menos 5. Não, vamos colocar de menos... Não, aqui tanto faz. Vamos colocar de menos 5 até 1. Tá bom. E nada disso aqui. Hein? De menos 3, menos 1. Vamos colocar de menos 3, de menos 4. A gente sabe que ela desce abaixo do 3, né? Até, sei lá, 4. Sei lá. Pronto. Olha ela aqui. A minha ficou nojenta, né? Porque, afinal de contas, né? Eu exagerei nessa distância aqui e tudo, né? Mas a função tá aqui. Tá toda aqui. Tá? E esse é o ponto. A gente conseguiu desenhar essa função de maneira genérica, sem precisar de ir ponto por ponto. Quando a função é muito complicada e ela sobe aqui, depois desce, tem vários máximos, vários mínimos, se você for colocando pontinho, você não captura a função, porque os seus pontinhos vão pular, muito provavelmente, pontos de máximo, vão pular pontos de mínimo, você vai juntar coisa que não pode ser juntada, tá? E não é uma maneira correta de se fazer, certo? Então é isso que a nossa técnica está dizendo, tá? Todo mundo compreendeu isso aqui? Isso aqui precisa ficar bem compreendido, tá? Agora eu vou falar das assíntotas. Porque eu usei, né, essa ideia de assíntota. Né? Deixa eu só pegar esse desenho aqui. Sim. Deixa eu dizer aqui, quando a derivada segunda, ela é zero. Eu não falei isso ainda, né? Uma última situação é quando temos f duas linhas de x, no ponto x0, né? Igual a zero. Isso pode acontecer. X ao cubo, por exemplo. X ao cubo no zero. Zero é um ponto crítico. Mas o x ao cubo, porque f' é 3x ao quadrado. 3x ao quadrado no zero é zero. Então ela zera no zero. É ponto crítico. Mas quando eu derivo de novo, dá 6x. E 6x no zero é zero também. Tá? Essa situação, uma última situação, quando temos isso aqui. Neste caso, não é possível dizer apenas pelo teste segunda derivada se o ponto é máximo, pode ocorrer, mínimo, pode ocorrer, ou uma outra possibilidade, que nós não tínhamos visto até agora, que é ser ponto de inflexão. Vimos que temos mínimo quando passamos de... Eu estou pensando da esquerda para a direita, né? De decrescente para crescente. E que temos pontos de máximo quando passamos de crescente, vou colocar aqui à esquerda, né? Para decrescente à direita. Então, passamos de decrescente à esquerda, só para ficar bem claro. Tem gente que vai ler isso aqui e não vai assistir às aulas. A direita, evidentemente, que é de x0, né? Claro. Tá? Temos isso aqui. Mas pode ocorrer que passemos de um comportamento crescente à esquerda. Vou colocar decrescente, né? Porque eu estou usando decrescente primeiro. À esquerda. Para decrescente à direita. Vou mostrar como isso é possível, tá? Ou passemos de um comportamento, depois eu ajeito ali, crescente à esquerda para crescente à direita. De fato, considere o exemplo a seguir. Aí eu vou dar o exemplo do x ao cubo aqui, tá? Que é o mais simples de todos os possíveis nesse caso. Ou seja, f de x é igual a x ao cubo. Ops. Temos que f' de x é igual a 3x ao quadrado, que é igual a zero, e x foi igual a zero. Se somente se x foi igual a zero. Assim, temos um ponto crítico. Temos um ponto crítico em x igual a x0. Vamos chamar de x0, que eu tenho que chamar de x0. x0 igual a zero. Ocorre que f duas linhas, f duas linhas de x0, que é o zero, é igual a 6x, substituído no zero, vou colocar aqui, x igual a zero, x. E é igual a zero também, se x for igual a zero. Ou seja, naquele ponto ela é zero. Veja o gráfico da função f de x, igual a x ao cubo, que eu já ponho aqui e já faço o gráfico. Nesse caso, olha o que acontece. Crescente, 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 ela zera aqui, mas volta a ser crescente, crescente, crescente. Então ela é crescente dos dois lados. E como ela é crescente dos dois lados, esse ponto aqui não é um ponto, ela não vira para baixo, para se tornar, no caso aqui, decrescente para dar um máximo. Ela sobe de novo. Então esse cara aqui não é nem máximo nem mínimo, tá?
fica claro que a função f de x igual a x ao cubo é crescente em ambos os lados de x, que é o ponto, vou colocar aqui, dos lados, em ambos os lados do ponto extremo, ponto crítico. Ponto crítico e ponto extremo é a mesma coisa, tá? Usa-se mais ponto crítico, tá? Neste caso, não temos nem um ponto de máximo, nem um ponto de mínimo. Chamamos a este ponto de inflexão. Então, quando a derivada... Agora, pode acontecer que a derivada seja zero, mas você tem um ponto de máximo. Isso pode acontecer, tá? Por uma característica da função qualquer. Em princípio, isso pode acontecer. Aí você tem que ver o comportamento dela, se ela é crescente antes, se ela é crescente depois, se ela é decrescente, entendeu? Tá? Então, assim, note, não assim. Quando temos f, duas linhas, no ponto x0 igual a zero, faz-se necessário... Como é que eu diria? Faz-se necessário compreender o comportamento crescente ou decrescente da função em ambos os lados de x0. Aí você sabe, aí não tem jeito, aí não tem como errar. Então, se for crescente, crescente, ou decrescente, decrescente, inflexão. Se for crescente para decrescente, máximo. Se for decrescente para crescente, mínimo. Acabou. Não tem nenhuma outra possibilidade. Tá?